Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar de FDRINF 2020. Tô vendo que tem muita gente ainda com dificuldade de saber quem é o que está obrigado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. Vou me apresentar. Meu nome é Cristina Cruz. Sou professora, contadora, especialista em gestão estratégica e qualidade. Social, formação de tributarista, formação em docência do ensino superior, entre outras coisas. Vamos começar a falar sobre FDRENF. Hoje termina o prazo. FDRENF, os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos, estão obrigados. São eles: primeiro, pessoas jurídicas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, de 81. No artigo 31, a gente vê que as empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher em nome da empresa cedente da mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. Então, nesses casos, a primeira são as pessoas que contratam serviços mediante cessão de mão de obra. Mas presta atenção que são tanto as que prestam como as que contratam os serviços. Então, existem duas pessoas jurídicas responsáveis nesse caso. O disposto nesse artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos, sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas, fundações de direito privados ou ainda condomínios edílicos. Isso tem relação com construção civil. Não estão obrigados a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo simples. A segunda pessoa jurídica responsável pela retenção da contribuição para o PIS/PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS, e da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Essas pessoas estão definidas no artigo 30 da Lei 10.833 de 2003. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviço de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e colocação de mão de obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais. Estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido, da CONFINS e da PIS/PASEP. Nós vamos ver os serviços profissionais, são assim denominados serviços profissionais discriminados no decreto 9.580 de 98, no artigo 714. Vocês dão uma olhadinha lá que vai ver quais são os serviços profissionais. Atenção, muito atenção, que isso aí só se refere a pessoas jurídicas não ligadas. Isso é muito importante. O terceiro, pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB. Essas pessoas são definidas no artigo 8 da Lei 12.546 de 2011. Essas pessoas dão uma olhadinha na lei, que toda hora muda, então tem que dar uma olhadinha para ver o que está valendo atualmente. Quarto,
produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeito à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural nos termos dos artigos 25 da Lei 8.870, na redação dada pela Lei 2.256, e do artigo 22A da Lei 8.212, inserido pela Lei 10.256. No quinto, nós temos associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de espetáculo desportivo. Em sexto lugar, nós vemos que empresa ou entidade patrocinadora que tenham destinados recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Aqui é o mesmo caso. Tanto a empresa que recebe quanto a empresa que paga, as duas têm que declarar. E aqui no sétimo lugar, nós temos entidades promotoras de eventos esportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. Aqui é muito interessante prestar atenção, porque se você faz um evento em que participe uma equipe de futebol profissional, essa empresa também tem que declarar. Se for futebol amador, não, mas se for profissional, mesmo o que você entende, em qualquer modalidade desportiva, quer dizer, pode ser um campeonato de natação, que não tenha nada a ver com futebol, mas se estiver participando de uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, essa entidade tem que declarar, mesmo não tendo nada a ver com isso. Oitavo, pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção de imposto de renda sobre retido na fonte por si ou como representante de terceiros. Aqui é quem pagou e quem creditou. Portanto, são duas pessoas jurídicas também. Vamos ver, estão tudo relacionado com o artigo 714 do Decreto-Lei 9.580 de 98. Dei uma olhadinha. Lembrando que são pessoas jurídicas não ligadas. As ligadas é pela tabela progressiva, como diz o artigo 715 do mesmo decreto. O que são pessoas ligadas? No artigo 729 do Decreto-Lei 9.580, reporta, considera a pessoa ligada à pessoa jurídica o sócio ou acionista desta, mesmo quando for outra pessoa jurídica, o administrador ou titular da pessoa jurídica e o cônjuge e os parentes até terceiro grau. Isso aí é muito importante, porque muita gente acha que eu sou primo, não entra. Entra sim, inclusive os afins, o enteado do sócio, pessoa física de que se trata o inciso 1 e as demais pessoas que se referem ao inciso 2. Por hoje é só.